Me fala uma coisa, pra gente começar esse papo. Você começou... a Yas listou aqui algumas, né, das coisas que você faz, mas você começou muito jovem. Sim. Né? Você começou muito cedo. Como é que foi isso? Como é que você chegou a trabalhar assim logo de cara com uma coisa que acabou virando, por exemplo, porque Sim. o jovem nessa idade tá muito na dúvida ainda, né? Pensa, você veterinário, ou você engenheiro, ou você... Jogador de futebol. Eu tô na dúvida não. até hoje. É porque você tem voz de jovem. Então a sua voz permite a sua dúvida. Verdade. Cara, eu sou filho mais novo de 5, né? Hoje vivo na família só eu, porque os outros ainda trabalham. E aí... Eu já fiquei, meu Deus. né? Pesado, né? Aí meus irmãos faziam novela, comercial. Na verdade, novela não, mas faziam participações, assim, em TV, em alguma coisa e tal. E aí meu irmão foi chamado para fazer teste para uma peça e chegou lá, precisavam de 2 crianças. E aí, como eu fui junto, que eu tinha 4 anos de idade, então tinha que ir junto, né? Aí minha mãe falou, tem esse aqui, você não quer ver aí e tal? Aí tinha que falar, mamãe, estamos com fome e queremos comer. E foi a mamãe que mandou. Ele lembra as falas. Eram 2 falinhas. Mas eu lembro bem. E por quê? Foi a minha estreia no teatro, sendo filho da Bibi Ferreira com o Francisco Milani. Olha que incrível. Num espetáculo de Chico Buarque de Holanda. Foi um troço assim, saca? Gota d'água. Você tava na hora certa, no lugar certo. Exato. E aí eu imitava o pessoal lá nos bastidores e tal. A Bibi se apaixonou por mim. Normal, né? Tipo uma criança de 4 aninhos ali falando e tal. Hoje eu vejo crianças de 4 anos e falo, não é possível que eu... Você tem filhos que dessa eu tava idade? ali. Não, impressionante. Aí pintou uma peça. Não, e aí começou, né? Começou a fazer um comercial, tal, uma coisa assim. E aí surgiu uma peça de teatro e chamaram... Eu fui fazer o teste e eu era o único que tinha a idade do personagem. Eu tinha 6 anos. Os meninos tinham 10, 12, né? Normal também. Uhum. E deu a louca nos caras. Eu fui muito bem no teste. Eles resolveram apostar. Tipo, vamos fazer com esse moleque aí. Protagonista? Só que era o protagonista. Meu Deus! Não saía de cena, cantava, dançava. E ali começou mesmo. Ali deu pra ver. Isso quantos anos? Eu tinha 6 anos, faz 40 anos. Você tava com 6 anos quando você fez o protagonista. Protagonista de uma peça. Eu vejo peça. a minha filha que vai fazer 7 agora, eu não acredito também. Que eu falo, não é possível. E assim, eu achava o máximo não, mas eu me divertia e eu fazia mesmo. E o elenco era grande, tinha umas 20, 25 pessoas. Era um musical grande. E aí, a partir dali, começaram a me indicar pra tudo. Claro, mas Né? óbvio, Você né? cantava no Sim. musical? Caraca, uma criança de 6 anos que canta, Eu dança cantava e bem, cara. cantava. Hoje já não canto tão bem. Mas E aí começou, né? Me indica pra isso, pra aquilo, radionovela, tá? Aí caí na dublagem também. Caraca. Então eu fazia absolutamente de tudo, desde os 6 anos de idade. E eu nunca mais parei. E aí, mais ou menos com 22 anos, mais ou menos 23, aí eu quis optar só pela dublagem. Falei, putz, vou parar com as outras coisas. Você estava fazendo o quê? Nessa época, eu tava fazendo Ronald McDonald. Ai, caraca! Eu era o personagem do McDonald's. Maquiagem, peruca, luva, tudo. Quando a gente ia no teatrinho do McDonald's e tava o Ronald, podia ser você. Podia ser eu. Se fosse aqui, se fosse no Rio, era o Sérgio Externo, não é? O Sérgio Externo. Ele me contou disso. Ele falou assim, eu fazia no Rio e o Wendel fazia em São Paulo. Exato, era muito legal. Foi E tinha que cantar e falar também, Sim, né? cantar, dançar, era o rock fazer do Ronald. mágica. Foi o melhor personagem, talvez, que eu já tenha feito como ator. Porque tinha um roteiro, mas cada hora era num lugar e com um número de pessoas diferentes, com idades diferentes, classes sociais diferentes. Então eu tinha que me adaptar ao ambiente. O tempo inteiro, todos os dias. E foi incrível. Eu fui aprendendo assim muita coisa. Eu tive que aprender a decorar o nome das pessoas, que eu não fazia isso. Ninguém faz isso, sei lá. Sim. Eu tinha que decorar o nome das pessoas, eu tinha que prestar muita atenção se eu não estava cometendo erro de português ao falar, ou gíria, ou putz. E dar sabe, atenção para as coisas crianças. Eu tinha que fazer um show pro pai de 60 anos, pra mãe pé da vida, para um moleque de 10 e um moleque de 4 anos. Eu tinha que fazer todos eles rirem. Fazendo malabarismo e mágica ao mesmo tempo. Foi uma coisa incrível. Foi incrível.
E eu tava fazendo Ronald nessa época. E aí eu falei, cara, eu vou só dublar. A dublagem o bichinho da dublagem te mordeu. Foi. E quando você fala da família Bezerra, você pensa que é um negócio de família. Eu achava que, na verdade, era um negócio dos seus pais, alguma coisa assim. Não tinha nada a ver. Esse cara, além dos 1000 personagens que ele dubla o Goku. A irmã dele, a Úrsula Bezerra, dubla o Naruto. O irmão dele, o Ulisses, dubla também Cavaleiros do Zodíaco. Então os caras parece que dominaram o mercado dos animes. Dos animes. Mas, e o Goku foi uma coisa... Você que puxou seus irmãos pra dublagem? Não, a gente sempre fez tudo meio junto, assim, porque a família, né, ia pra lá, ia pra cá, grava aqui, grava novela, a gente às vezes fazia novela junto, dublava junto, fazia uma radionovela junto, era uma loucura. Mas o Ulisses, ele tinha saído do meio artístico, fez administração, foi trabalhar numa empresa lá de terno e gravata. A Úrsula também estava meio perdida, foi fazer faculdade de Química. Ô, louco! Eu fiz Direito, eu me formei, foi até o fim da faculdade, mas no meio da faculdade eu decidi que eu ia ser só dublador e locutor. Falando em desenho animado, esse cara que tá aqui, ele parece que é o dono da TV Globinho. Você ligava... Eu era. Nossa, parei pra pensar. Falei, era o rei cara, da a TV TV Globinho Globinho era ele, porque Bob Esponja, se ligava, era ele. As Aventuras de Jack Chan, se ligava, era ele. Dragon Ball Z, se ligava, era ele. E passava na sequência, era as Aventuras de Jack Chan, aí vinha Bob Esponja e depois o Dragon Ball. E três personagens totalmente diferentes. Vozes totalmente diferentes. A gente brinca em casa, a gente brinca assim com o Marconato. Com o Alexandre Marconato. Sei. Porque você tá vendo o filme de madrugada, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, ele tá em todos. A minha filha fica só esperando assim, ó. Cadê? Ah lá, Marconato. Isso é uma pergunta muito recorrente, inclusive. Sempre as pessoas perguntam por que as mesmas pessoas estão dublando os filmes. Me perguntaram aqui quando eu vim no Flow, eu não soube nem explicar. Eu meti o louco. Falei, eu não entendo muito bem, mas eu acho porque os caras são muito bons. Tem várias questões, né? Hoje em dia tem muito mais gente. É que a gente acaba só percebendo aquela voz que a gente já conhece. Então, você assistir um filme que não tem nenhuma voz ali... que esteja estrelando ou fazendo um grande papel, às vezes você não percebe. Aí pinta, sei lá, o Briggs. O Briggs. Aí daqui 2 filmes... Sempre o Briggs. O Briggs. É que você conhece aquela voz, né? Mas tem bastante gente hoje em dia... A Netflix trouxe muito isso, né? De você precisar renovar o mercado. Tem empresa que exige voz nova? Tem, cada vez mais. Isso é cada ótimo, vez porque mais. abre espaço, né? E você precisa realmente... Porque é isso, a dublagem sempre foi muito criticada por essa questão de mesmas vozes. Panelinha. Mas é porque tinha mesmo pouca gente. E também porque não é uma coisa tão fácil quanto as pessoas imaginam. Até a pessoa estar no ponto de fazer um personagem principal leva muito tempo. Você virar e falar assim, olha, você vai ser o protagonista. É 1h30 de filme... Mas é 40 horas de estúdio se o cara não tiver treinamento. Então, e aí você imagina você assim, como dono de uma empresa que recebe do cliente. Olha, eu tenho esses 10 filmes, me entrega até o fim do mês. Você vai chamar alguém inexperiente pra gastar 40 horas do seu estúdio? Não vai, você vai chamar alguém que mata em 2 dias. Tem que chamar... E aí dá prejuízo. Pois é. Você tem que lidar com aquilo e tal, mas é essa a questão, exatamente, né? Quanto tempo demora para você ser o cirurgião-chefe do Hospital X? Demora pra caramba. É meio que a mesma coisa. Mas hoje tem muito mais gente, tem muito mais oportunidade. E teste, né? E antigamente realmente não tinha gente, as pessoas não sabiam como chegar a um estúdio de dublagem, né? A internet foi facilitando. Hoje tá muito tudo. visada essa profissão. Inclusive, eu sou muito fã. O que me procuram, eu tenho agora... Tem um curso online. Eu não sei nem por que eu tô aqui, porque eu falei com o Wendel tem uns anos pra ele dar curso pra mim, ele falou, não damos mais curso. Eu falei, tá bom, então falou. Quando eu conheci o Wendel, eu cheguei na Unidub, eu falei, aqui é uma universidade de dublagem, né? Porque Unidub, ele, não tem curso aqui. Eu falei, ué, explica então o que é a Unidub. A Unidub é só um estúdio de dublagem e localização, a gente também já fez audiolivros, tudo que tem voz assim que pedem, a gente faz. Mas a princípio, dublagem e localização de games. Hoje, curso. Quem tá ouvindo a gente pensa, quero fazer um curso, quero me dedicar. Dublador. E aí, o que a pessoa pode fazer? Rezar? Eu acho que devia fazer o meu curso. Não, mas é sério, agora é sério. Agora você voltou com o curso, não? Porque assim, como eu falei lá no começo, né? Eu só faço as coisas que eu gosto. Então eu parei de dar aula fazia tempo porque eu não me divertia mais dando aula.
Não me divertia mais. Aí você começa a parecer meio que você está mentindo, né? Enfim. E o estúdio tomou muito de mim. Não tem como, às vezes, eu deixo de dublar no meu próprio estúdio. Às vezes algum diretor me escala. Pô, tem um personagem aqui, vai ficar legal você. Quanto tempo? 3 horas. Eu falo, putz, melhor não, põe outro. Porque eu não tenho tempo para ir dublar dentro do meu estúdio. É meio louco. Nossa, cara. Então eu não dei mais aula. E eu não acreditava em aula online. Porque para mim era tipo natação. Eu cheguei a falar isso. Cara, natação online, né? Você tem que estar na piscina. Sim, prática, né? Aí veio a pandemia, começou o home studio funcionando, não sei o que. Comecei a ver aquele movimento e falei, cara, dá. Aí eu peguei e montei um curso que chama Segredos da Dublagem. Por quê? Porque em tese eu passo todos os meus segredos como dublador e o meu conhecimento como diretor, como coordenador artístico da Alamo, né, que era o maior estúdio de São Paulo. Era um negócio assim. Fiquei 15 anos lá. Brasileira. E aí eu virei dono de estúdio. Então hoje eu sei muitas coisas que os dubladores, de maneira geral, não sabem. E eu acho que se alguém começar na carreira já com determinados conhecimentos, vai fazer diferença. Então eu passei tudo que dava, tudo que eu achava que era possível. E aí, de vira e mexe, a gente tem uma ideia, então coloca mais um vídeo lá no curso e tal. Um extra, né? E por quê? Porque, cara, um curso de dublagem, eu posso estar falando valores errados aqui, mas é porque eu não pesquiso. Mas eu acho que é de 3.500 a 5.000. É muito dinheiro. E aí você pega lá um grupo de 10 alunos. Quando você divide aquilo por 2 meses e meio, 3 meses, você ficou 18 minutos por aula. Treinando de verdade. E hoje em dia, um laptop, um microfone qualquer, vagabundinho, um microfone qualquer que você pluga no teu computador, você pode treinar. Tem programas de gravação de áudio, de gravação de vídeo. Tem grupos de fandub, de pessoas que gostam de dublagem, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Então você consegue... Hoje tem o TikTok, que a pessoa faz lip sync no TikTok. Você consegue encontrar pessoas e ir treinando dublar. Você não precisa pagar uma fortuna. Sim. Então eu acredito nisso, que você pode pegar um conteúdo que vai te direcionar, te dar um embasamento... e treinando inclusive com essas pessoas que você vai conhecer na internet, gastando, cara, até 10 vezes menos. Caraca. E eu nunca tinha pensado nisso. Foi a pandemia que me trouxe essa luz. E tá sendo muito legal, cara. Os feedbacks são muito... A pessoa faz e de alguma forma você consegue ver a pessoa usando ou não? Ela faz e fica pra ela. Compra os vídeos. Eu digo assim, ela tem uma devolutiva sua nesse curso? Sim e não. Não, porque é bastante gente, não daria para ver, né? Acompanhar 1.000 alunos. Acompanhar de todo mundo, exato. Mas assim, eles trocam interação ali na plataforma e tal. Eu respondo perguntas, uma vez por semana eu vou lá e comento, tiro as dúvidas. E eu fiz um negócio muito legal, que é o seguinte: você tem direito ao curso ali por 1 ano, aquele conteúdo. No fim não. Quando você se sentir à vontade, seguro e tal, você manda um sample. O aluno manda um sample para mim de voz, interpretando. Só a voz, eu não preciso ver ele dublando. A gente vai receber todos, ouvir todos. Alguns já estão no nosso banco de vozes. Incrível. Quando a gente acha que é legal, essa voz é bacana, esse cara fez bem, vai pro banco de vozes. Alguns alunos já fizeram um teste até para dublar mesmo, para fazer séries. Legal. Porque... por isso. Primeiro que tem que fazer sentido pro aluno. Sim. Segundo que, você tá renovando o mercado, dando oportunidade, enfim. E precisa ter o DRT para fazer o curso ou o curso é aberto? Para fazer o curso, não. Só para fazer a dublagem depois precisa? Ele pode estar cru, sem fazer teatro. Porque tem gente que faz o curso de curiosidade. Sim. Né? Então, eu tive um feedback de uma arquiteta. Cara, foi incrível. Eu tô para responder ela. Falta tempo, desculpa, viu, se você estiver me vendo aqui. Nossa, ela escreveu um textão, assim, agradecendo ao curso, mas como arquiteta.
como foi legal para ela do ponto de vista profissional e de percepção e de não sei o que e tal, até de oratória, porque é meio amplo o curso. Ele é de dublagem, mas como eu falei, eu falo tudo o que eu sei, tudo que eu percebo, tudo que eu aprendi nesse caminho, a sua bagagem, como dublador, diretor e empresário. Então é legal, é um conteúdo bacana. E então não precisa ter DRT para fazer o curso, nem querer ser dublador. Pô, é um curso livre. Mas para mandar o sample também não precisa. Por quê? Porque em game você não precisa ter o registro de ator. Então em game, em tese, eu posso usar alguém que tenha um match voice daquele personagem e que interprete legal, que tenha, né, uma voz que tenha a ver e tal. Sim. Pra dublagem, especificamente, aí precisa ser ator. Pra documentário precisa? Eles exigem normalmente? Sabe aqueles... Sim, o voice-over, que é a voz por cima do... Por quê? Do original e tal. A águia, no inverno, ela precisa. não voa para... Precisa porque ele tá dentro do mesmo acordo entre empresas, dos sindicatos, né? Patronal e dos artistas. Hoje em dia é muito difícil para a pessoa. Eu tô perguntando como a pessoa que tá assistindo a gente agora pensando, tá aí, gostei desse negócio. É muito difícil hoje a pessoa conseguir o DRT? Como é que é? Então, eu fiquei sabendo que parece que tá meio difícil, pelo menos em São Paulo. Parece que deu uma complicada. Eu não sei exatamente, posso estar falando bobagem, mas é que teve uma menina aí que ela dubla desde os 5 anos de idade, chegou aos 18, foi tirar o DRT e agora você tem que... Não pode mais apresentar o tempo trabalhado, as horas e tudo mais. Exato. Então, e parece que não é simples. Tá vendo o bom de ser velho? Que meu DRT já tá... Nossa, meu DRT é número 3. Não tem. Eu tirei também moleque, foi com comprovante de trabalho. Mas eu imagino que em outros estados seja um caminho não tão árduo. De comprovação, né? E o DRT, ele é nacional. Então... E você recebe muitos áudios nas redes sociais falando: Wendel, vê se eu posso ser dublador? Recebo. E vou... Conta o top 5 aí. Não, eu não ouço nenhum. Louco. É porque são muitos. São muitos. E aí tem uma hora que não faz sentido. Eu mandei, ele não ouviu. Não, é porque assim... Tô falando aqui com o coração partido. Ainda bem que ele tá aqui, porque agora eu pego ele e coloco o fone. Eu já ouvi no começo. Então eu ouvia... putz, é ruim. Aí, mandaram o outro aqui, alguém... é ruim. Então, e aí isso foi aumentando exponencialmente, até a hora que você fala, cara, eu não consigo parar. Vou ficar meia hora ouvindo áudios. Não dá. Não dá e, eu vou fazer o quê com esse áudio? Se você não tá perdendo essa meia hora pra gravar, dublar dentro do seu próprio estúdio, não vai ser ouvir áudios aleatórios do Instagram. Que é o teste, a pessoa vai lá, faz o teste e o cara quer passar por cima do teste. Mandou um áudio no Instagram, ele vai dublar o Bob Esponja. Mas é engraçado isso, as pessoas me perguntam, se eu fizer o seu curso, quando acabar eu já posso dublar? É claro que não. Você fez um curso, você precisa... treinar, você precisa gravar sua voz, você precisa ir a Por que eu vou chamar você agora pra... dubla aqui pra mim. Se eu tenho 500 profissionais que fazem isso. Você precisa mostrar que tem capacidade, tem que fazer um teste, tem que ser... Se é mais de 18 anos, você tem que ter o registro profissional. E vai fazer vozerio. Exato. Vai fazer enfermeira 4, policial 3, recepcionista 2. Uma visão tão lúdica. Eu acho muito maravilhoso isso. Uma visão lúdica da dublagem, né? Que é só falar junto, ver filme, é divertir. Isso daí eu consigo fazer. Quando chega lá... Aí você vê que é completamente diferente do que você imaginou que fosse. Cara, você tem que passar toda a emoção de um ator, só que sem as pessoas verem a sua expressão. Você Mas tem eu que passar faço, quer ver? Voz. Na voz, Não, eu acho que essa parte da intenção nem é o pior. O que eu sinto, pelo menos do tempo que eu passei, assim, que eu sentia... Uma dificuldade geral de todo mundo que chegava a um primeiro momento era a entrada. Era o arrastar a entrada, sabe? Quando a pessoa faz assim, a pessoa vai falar... Estava com saudade. Aí a pessoa faz assim... Estava com saudade. Aí, cara, você já perdeu tudo, volta, já não dá mais. Louco, é muito... E é isso, né? Você tá falando
uma coisa que você tá lendo e ao mesmo tempo você tem que estar olhando lá. Lembra da mulher do sanduíche? Porque ela ouvia o retorno dela. Imagina você ter que falar, interpretando, sincronizando, dando a emoção certa. Sem delay. Ouvindo outra língua aqui o tempo inteiro. Sim. O cara falando inglês aqui, alemão, espanhol, japonês. Qual a pior língua de dublar? Eu acho que o espanhol. Quando você dublava o Goku, era espanhol que você escutava de referência? Mas ali tudo bem, porque era animação. Dublar, tipo novela mexicana, coisas... Porque as palavras são muito parecidas. E é muito rápido, Então, né? realmente, você tem que acertar cada sílaba. Qualquer tiquinho fora, você vê que tá fora. Entendi. Não é que nem o inglês, É que nem um né? vídeo em português tá um pouquinho fora de sync, né? Entendi o que você tá falando. Todo mundo percebe, muito claramente. Eu iria, Eles se eu tivesse falam que muito chutar, eu ia rápido. chutar alguma língua Árabe. oriental, mas não faz todo sentido isso. Porque o fato de ser mais parecido fica Você mais tem que evidente quando erra. Exato, né? Você tem que ser bem preciso e é difícil, é bem difícil E todo dublar a trabalhoso mesma língua, assim. pra galera depois falar, dublagem é ruim, né? Mas a dublagem brasileira é a melhor do É a mundo, melhor, né? uma das melhores Tomou do esse mundo. carimbo aí, mas é boa, a gente faz um trabalho legal, mas tem muita porcaria. E isso é verdade. Isso é fogo. Mas a dublagem brasileira é acessibilidade acima de tudo, né? Hoje em dia, isso melhorou muito, né? Não sei exatamente o que mudou, por quê. Não, na verdade sei. Sei não, tenho os meus palpites. Mas hoje em dia, 75% das pessoas que veem TV, seja streaming, assistem dublado. É uma taxa muito grande da população que prefere dublado independentemente de classe social ou de idade. E isso não existia. Isso era... Dublagem era coisa de ignorante, de analfabeto, de muito burro. ruim. Porque eu leio bem. Eu tenho um palpite de por que isso acontece. E isso morreu, né? Eu tenho um palpite de por que isso acontece. Porque a galera tá assistindo série e ao mesmo tempo está no computador. celular. No celular. Também. As pessoas não querem se Bota concentrar. aqui a TV e aí daí ela tá aqui, olha, volta e continua acompanhando a série. Tudo ajudou a melhorar, eu acho. Tipo, o inglês. Hoje em dia faz muito parte do nosso mundo, a molecada toda sabe, Sim. né? Impressionante, eles aprendem sozinhos, com músicas e tal. Então não tem mais aquela coisa de, o inglês, eu percebo, eu entendo Eu e sou tal. fluente. Né? Então isso já foi morrendo, foi ficando meio babaca. O material técnico, porque assim, também tinha isso. Hoje, qualquer produção que se faz, os caras sabem que eles vão vender para ser dublado em trocentos países. Então, o material que eles entregam para dublagem, de músicas e efeitos, que é a ME, que a gente chama, é muito bom. Tem os grandes filmes, grandes séries, os efeitos que eu digo isso aqui, né? Sim. Isso aqui... Na trilha. Todo barulhinho que tem no filme é exatamente o mesmo que foi usado no original, é o que vai ser usado na dublagem. Sim. Então, tudo foi ajudando Qualidade a ficar melhor. enorme. Qualidade técnica, antigamente não tinha. Eu ia falar isso. A bons gente tinha antes microfones. uma falha muito grande do volume da fala com a música, né? A gente corria pra baixar o som, assim. É uma loucura. Começava a música, meu Deus, abaixa correndo. De vez em quando ainda tem hoje. Mas É que pro cinema funciona, né? tudo ajudou a melhorar. O próprio Pro Tools, né, que ajuda a você deixar o sync mais perfeitinho. Dublar individualmente melhora a qualidade do áudio, porque uma coisa sou eu aqui nesse microfone, outra coisa sou eu aqui e 5 pessoas em volta. Sim. Né? Então tudo foi contribuindo para a dublagem melhorar um pouquinho e essa aceitação aumentar. O DVD trouxe isso, depois a TV a cabo. Aí hoje a gente dubla filmes para cinema com classificação de 16 anos, 18 anos. Isso jamais aconteceria. No cinema era só filme para criança, porque adulto vê legendado. Sim. É verdade. Eu quero te perguntar uma coisa. Você, no seu horário de folga, você assiste filmes? Que horário de folga? A gente conseguiu ele aqui, não sei foi por um milagre, porque é adoro ver feriado de filme. carnaval. Sério? Eu adoro ver filme, gosto de ir no cinema, mas eu vejo muito, muito, muito pouco. Porque, por causa das crianças. Quando, sei lá, eu tô em casa, quando eu chego, então não dá pra... Esse cara tem vou 3 ver um filme filhos. aqui. Às vezes eu vejo, tipo, tardão, mas aí depois eu sofro no outro dia inteiro. Sim. Mas eu não vejo... Tá no meu sonho de consumo, ver filmes. É uma das coisas que você mais gosta de fazer? Gosto muito. É? Que mais que você gosta de fazer? Jogar pôquer.
Ah, você tem esse hobby. Jogar conversa fora com os amigos. Fazer trocadilho. Tá insuportável isso. Nossa, as pessoas eu vou te não falar. aguentam De mais. trocadilho. Eu não consigo acompanhar ainda. Eu vou te falar, tem hora que meu celular vibra, eu só olho lá, você, Marcos, Derico, tá todo mundo lá, blá, blá, blá. Eu falo, Marcinho Eiras. O Marcinho Eiras, eu nem abro. Eu falo assim, meu Deus, depois, a hora que eu chegar em casa, eu leio tudo que eles estão falando. Porque vocês são muito rápidos. Mas é legal, eu acho, ler tudo depois. É muito Porque bom. fica na sequência. É Tudo legal. que a gente tá Você falando, ri. você já tá pensando num trocadilho. Você virou esse monstro? Ai, virei. Você virou a pessoa que você mais temia? Eu sofro por dentro, porque às vezes eu fiz 1, 2, falo, não, tem que parar. Em casa, né? Em reunião com a equipe, às vezes conversando com o cliente, me vem Um cara da Fox, da Disney. Às vezes eu solto. Tá. E o cara... What? É tipo isso. Ah, mas é muito bom. É muito bom. O Marcinho é um trocadilhista... Ele Você mandou é uma doente. mensagem hoje e falou assim, falem de mim. Estamos falando aqui dele, Não. Marcinho Eiras. Cara, ele comenta em todas as minhas fotos um trocadilho. A gente confabula por fora, eu e Não. o Marcinho, às vezes. Eu já fui, peguei estrada com o Marcinho pra ir pra show, que a gente foi fazer show junto. É insuportável. Tem uma hora que você fala assim, Marcinho, pelo amor de Para. Deus. Uma frase, começo, meio e fim. Vamos lá. Sujeito, verbo, predicado, conclua uma oração sem um trocadilho, pelo amor de Deus. Eu postei uma foto na piscina e ele comentou assim: você está na quina da piscina que tem cloro, então você apoia a cloroquina? Nossa. Nossa! Eu respondi assim: eu tomo banho de piscina, já o Neymar. Nossa. Então o nível é baixíssimo. Eu antes criticava minha mãe e falava essas piadinhas de trocadilho. Depois eu virei a pessoa que fazia trocadilho. Inclusive você participou várias vezes também lá do TC, né? Você também Sim. já participou. Já. Eu amo participei. trocadilho. Eu gosto também. Eu amo. gosto também, eu dou muita Nossa, Eu risada. sempre gostei, mas eu me continha. Aí depois que eu participei do TC, ferrou. Aí o Marcos criou aquele grupo do demônio. É. Acabou com E a eu e o nossa Marcinho, vida. a gente ainda vai se unir, assim, saca? Fazer assim... Os gêmeos ativar. Aí vou virar o Wendel Bezeiras. Ah! Nossa senhora. Nossa, bezeiras. Fusa. Incrível. Incrível. Eu lembro uma vez, eu tava em casa, eu tava cozinhando e eu gosto de botar cenoura ralada na carne moída, só que eu esqueci. E eu tava aqui terminando de cozinhar e tal, e aí eu vi que tava quase no fim, gritei pra Mariana, falei, minha filha, pega rápido a cenoura lá, ela veio ralando rapidinho assim, não sei o quê. Falei, vai rápido. Ela falou assim, ainda bem que você falou pra parar, porque já tava só no final, ficou só o toquinho. Eu falei, então, chama o Vinícius. Eu Agora achei que essa. quando você tivesse pedido, É o ela dia- tivesse respondido, sim, cenoura. É o dia... Não, mas a gente tem uma história. Posso contar a história do Cotoco? Posso contar? Pode, ela deixou. Ela autorizou. Ela não fez nada, mas... É, azar dela. A Má tinha um amigo que morava no prédio que a gente morava e que a mãe dele, ela era cotoca no braço, assim. E... Enfim, eles eram muito próximos e tal, e a gente começou... Sem maldade, mas sabe o que, tipo assim, essa rua aqui é uma mão só. Sim. Igual a mãe do Fernando. Entendeu? E daí, vem dar uma mãozinha aqui pra mim. A mãe do Fernando deu uma mãozinha, ficou sem mãozinha. E foi... Uma salva de palmas. Isso, uma salva de palmas. Ela não pode, sabe? Tipo, aí a gente entrou numa de tentar adivinhar como ela tinha perdido a mão. Nossa. Aí a gente ficava assim, será que ela ouviu aquela música Jogue Suas Mãos para o Céu e ela levou muito a sério? Enfim, assim, aí a gente começou, a gente estabeleceu uma lógica entre a gente que era, a gente não podia explicar a piada, a gente só podia fazer a piada e a outra pessoa tinha que entender. Então, do nada, chegava uma mensagem do meu celular assim, ela não pode ser repórter em dia de chuva. Sutil. Maldosa, porém sutil. Aí teve um dia que eu passei em frente ao salão de beleza, mandei uma foto da frente do salão pra ela, escrevi assim, fala pra ela marcar uma escova. Porque na frente do salão tava escrito assim, faça a escova e ganhe a mão. Boa. É o dia inteiro, entendeu? Aí o pessoal fala assim pra ela, como é ser filha de humorista? Ela fala, não queiram saber, porque as boas vão pro palco. Eu lido com esse nível, entendeu? E como é que você foi pro humor? Hoje você se considera humorista também? Não, mas tá nos meus sonhos. Eu queria muito, eu não tenho coragem. Mas você Por participa quê? de muitas Porque eu não coisas tenho no humor. coragem ainda. Mas você queria fazer o quê? Stand-up mesmo? Subir no palco? Acho que sim. Porque quando eu tô com os meus amigos, eu sacaneio muito, eu brinco muito. E isso sempre fez parte de mim, eu adoro humor, eu me divirto com Tem todos tiradas vocês, rápidas. eu acho incrível, eu admiro, nossa, tudo.
acompanho vocês todos e tal, mas não tenho coragem ainda. Será? Sabe por quê? Às vezes eu vejo uns negócios que são sem graça e eu vejo que tá todo mundo rindo. Aí eu falo, e se quando eu fizer, ninguém ri? Eu vou ter total consciência de que foi muito ruim, porque se riram de um negócio sem graça e não riram de mim. Então eu fico meio travado assim com isso e... Porque você é muito exigente... Ai, sei sempre lá. foi com você mesmo e você acha que você não vai... Eu acho que eu não vou ser engraçado. Eu acho que você vai ser engraçado, sim, porque eu já te vi fazendo o TC ao vivo no teatro. E foi muito engraçado. Eu tava no mesmo dia que a gente fez, né? Mas eu acho que nessa situação você tá mais confortável. Eu não preciso ser engraçado. E você tem mais gente no palco. É. Isso dá uma Entendi. segurança muito grande. Mas assim, Daí você improvisa. eu gostaria. Talvez se eu ganhar, sei lá, na Mega Sena, eu falei, dane-se, eu vou lá fazer. E se não prestar, eu contrato a plateia Eu acho toda. que se você tem vontade, você tem que fazer sim. Não, eu também acho. É? Mas Sabe uma maneira boa de você começar? É sendo mestre de cerimônia em shows de stand-up de colegas. Isso é legal. Então, ao invés de você ir fazer 20 minutos, Faz você a vai fazer a abertura de 3 minutos, volta entre um e outro, faz mais um minutinho. Porque você fica sem o peso da responsabilidade de ter 20 minutos direto. Engraçadíssimo. Se você falar alguma coisa que você acha que não foi tão legal, já tá na hora de sair porque o próximo vai entrar. Te deixa um pouco mais livre para tentar esse primeiro momento. E eu tenho um medo, eu decorava textos quando eu fazia novela, teatro e tal, decorava com muita facilidade. Depois de tanto dublar, que você não decora exatamente tudo, né? Você tá meio que lendo, né? E tal. Exato. Então eu fiquei um pouco condicionado. Quando eu preciso decorar um texto, nossa, eu já fico sofrendo, que eu falo, eu vou esquecer. Então eu tenho esse medo também. Olha, a minha memória é péssima. E o que eu faço para decorar texto de show é criar uma linha do tempo que faça sentido pra mim. Eu dou as minhas próprias... Ela dá a deixa dela. Eu dou a minha própria deixa, entendeu? Então alguma palavra te remete à próxima parte, é isso. Né? Assim, então eu sei que eu venho por aqui... Eu adoro ver o Diogo Portugal, às vezes, com o papelzinho assim e tal. Acho que eu faria isso. Tem muita gente que usa. Tem gente que usa papel, consulta o celular na hora pra lembrar o que ia falar depois. Eu não vejo problema. Não tem problema. E outra, é hábito. É hábito. Né? Você decorou depois tudo, né? Na cabeça, a hora que cria a linha do tempo na cabeça, aí flui. Aí... Eu acho que você devia tentar, viu? Tem que tentar, cara. Vamos levar. Tímido. Uma dúvida que eu tenho... Faz com o Marcinho Eiras. Que eu pensei aqui, se ele fizesse as vozes, né, no stand-up ou na abertura, eu pensei, sua voz é protegida por direitos autorais? Não. Ainda mais se eu estou aparecendo, né? Uma coisa é, sei lá, tem um vídeo e ali só a voz do Bob Esponja. É o Bob Esponja que tá falando. Agora, se eu tô aparecendo, não, sou eu fazendo. Fazendo qualquer voz. Exato. Eu cheguei a escrever, sabe o quê? Covardia, né? O medo. Eu escrevi um stand-up musical infantil. Pro Bob Esponja fazer? Não, eu mesmo, mas era para um público infantil e teriam as músicas durante... Tá tudo escrito. Mas aí... Olha isso, olha esse espetáculo pronto. Eu ia fazer. Manda um WhatsApp pra Chris Paiva. A gente vai botar seu show de pé, então, cara. Meu primeiro stand-up musical infantil, cara. E aí... Que vai estrear em outubro agora, não é isso? Não percam. Arrasta aqui pra cima. Isso é legal. Então você ainda tem sonhos, novos objetivos. Sim. Porque você cresceu na dublagem num patamar que a gente pensa, cara, qual que é o próximo passo? Porque você tem... em tese, né? Já meio que foi. Foi. Mas aí eu comecei a fazer um lance muito legal. Eu fui aprender um monte de coisa, assim. Sempre com gente mais jovem do que eu. Então, tem sido muito bom pra mim. E você leva no seu canal muita gente, né? Galera de todas as esferas. Leva dublador, leva ator, leva youtuber, né? Tem um coach. Mesma, que eu sou imitadora, eu fui levada lá no canal. Nosso vídeo bombou. Bombou muito. Eu posso contar como foi pra acontecer esse vídeo, que foi muito nada a ver? Conta, eu não lembro. Eu lembro, porque pra mim foi muito especial. Pra mim também. Foi muito massa. Eu sou muito fã do Wendel. Em 2017, quando tudo começou a rolar, comecei a postar os vídeos na internet de imitação. Eu tava no metrô nesse dia, do nada eu recebo uma ligação de Fred Mascarenhas, que tava lá na Unidub.
O Fred é do Rio, né? Ele grava o UTC e tudo mais. Aí eu recebi uma ligação porque o Fred, dos caras dos Castro Brothers, que me descobriu na internet. Por isso que eu fui fazer o UTC. Aí o Fred me ligou e falou: oi, e aí? Beijo, Fred. Eu tô aqui na Unidub, tu conhece o Wendel Bezerras? Falei, Bezerras. Falei, lógico que eu conheço o Wendel. Por quê? Porque a gente tá aqui agora. A gente teve a ideia de gravar um vídeo reagindo a imitadores e ele quer você aqui agora. Onde é? Eu vendo o mapinha do metrô, eu lembro exatamente. Onde é que é ele? Na Lapa. Falei, beleza, se eu descer na Vila Madalena... Eu podia ter falado onde era o seu estúdio? Sim. Tá. Aí, se eu descer na Vila Madalena, eu pego um Uber, chego... Falei, em 1 hora eu tô aí. Eu já tava pronta, que eu tava saindo de outra gravação. Cheguei lá na Unidub, pra mim foi muita emoção, porque ele nem sabia quem eu era. O Fred me indicou pra ele viu alguma coisinha e falou, traz ela aí, chama. Tava a Aline na produção do vídeo e do nada a gente fez um vídeo que estourou 3 milhões de views. E foi meio aleatório. Reagindo a imitadores. Exato, a gente foi improvisando ali. A gente colocou vídeos de imitadores e ia conversando, debatendo sobre isso. Aí eu fiz as imitações. Tem muita gente que confunde dublagem com imitação, né? As pessoas às vezes dizem, eu imito isso, então vou ser um bom dublador. E não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você só é bom em até porque eu imito o Scooby-Doo. Não, a gente já tem quem faça. Eu imito... Já temos Muito obrigada. O Márcio Simões. Exato. Eu preciso de você. Da sua voz. Do seu trabalho de ator. Até eu tava falando com um rapaz que queria entrar em dublagem e tal. Na verdade, ele já começou, parece. O Wendel Bezerra. Não, eu tava num... mocinho iniciante. Num papo do Clubhouse lá. E aí ele falou, comecei a dublar agora há pouco e tal, só que eu tô ficando rouco e eu não ficava, né, porque as vozes e papapi, papapá. Aí eu deduzi que ele está querendo imitar a voz que ele está ouvindo lá. E aí já começa a trabalhar a voz numa zona que não é de conforto ou que não tem nada a ver. E aí então eu tava falando, não, primeiro usa só a sua voz. É malabares, cara. São 2 bolinhas. Aí depois 3 bolinhas. Aí depois... Não queira chegar fazendo... Primeiro usar só a sua voz. Fazendo voz de uma velha fumante com 2 meses de dublagem. Não vai sair. Exato. Faz a sua voz. Não queira imitar. Porque os atores que eu dublo, atores normais... normais é bom, né? Eu faço tudo com a minha voz. Porque o cara lá tá fazendo com a voz dele. Com uma intenção maior, não uma interpretação maior, mas mais próximo possível do seu timbre. Senão, você começa a perder as inflexões, começa... Por exemplo, a voz do Bob Esponja é totalmente fora da sua zona de conforto. Sim. Como que você criou isso? No começo eu imitava muito o Tom Kenny, que é a voz original. Eu nunca tinha feito nada parecido, então... Esse foi o teste. Você recebeu um teste. Como é que foi esse processo? Eu pedi pra fazer o teste. Louco. Eu tava passando Eu entrei na sala da Angélica, na Alamo, e ela tava assistindo pra escolher pessoas pra fazer o teste. E aí eu cheguei, o que é isso aí? Lá, um desenho novo que chegou, tô escolhendo aqui pro teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí eu falei, me põe nesse teste aí. Aí, qual? O amarelinho aí. Aí ela, você? Falei, porque eu só fazia Sua voz não dá. Os galanzinhos, os bonzinhos, os rapazinhos e tal. E aí esse você pegou. Mas ela me colocou no teste. Aí quando eu fui fazer o teste, eu me dediquei bastante. Eu demorei bastante, fiquei ouvindo, tentando achar uma voz e tal. Fui aprovado. Aí, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, fui eu, viu? Era eu. Aí eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na 2ª, 3ª temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do Bob. A risada. A própria voz e tal. Então... Eu fui chegando nesse personagem que é hoje, que tem mais ou menos essa melodia. Pra quem tá só ouvindo, pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta e... E eu aprendi isso com o Tom Kenny. Nas cordas vocais que põe ou aqui na lateral? Na garganta, que eu chacoalho a garganta. E como é que é no timbre? Caraca! Eu fico muito emocionada. Mas eu fazia deve ser muito chato. Eu fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? É muito engraçado quando você conhece a cara da voz.
né? É muito engraçado. Eu lembro que eu fui no Rio, visitei o pessoal, enfim, todo lá, e conheci o Ricardo Schnetzer. E aí a gente, enfim, jantou, comemos pizza e tal, fui embora, e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha que fica as TVs ali e tal, aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvindo o áudio dele, daí a pouco eu estava ouvindo ele aqui na TV. Aí eu olhei... Falei, gente, era porque ele faz o Tom Cruise, né? Tom Cruise, faz o Al Pacino. Cara, tu tá aqui ou tá lá, cara? É que nem escuta os caras falando palavrão. Fala, mano, o Goku falou palavrão? Ele chegou lá embaixo, lá no lounge, ele falou, não sei o que ele falou, um palavrãozinho. Aí o pessoal... Palavrãozinho. Palavrãozinho, tu fala palavrão? Acham que é... É engraçado isso, né? E eu no dia a dia, assim, até não falo muito. Mas em casa eu falo, engraçado. Normal, né? Engraçado.